Olá, boa noite. Vamos começar a nossa aula de número 105. Muito obrigado. A gente está aí para Shavai Shev, continuando no Passuco 2 do capítulo 37, falando de Yosef e dos irmãos, se aprofundando. Para quem está assistindo no canal do YouTube, desculpa as últimas 2 semanas, mas nasceu um filho, chama Pinchas. Então fiquei muito atribulado, muito, né, cheio de. Não pude fazer as aulas, mas Baruch Hashem, a gente continua aqui essa semana. Então vamos continuar o assunto. A aula passada a gente terminou falando sobre as características de Yosef de acordo com vários comentaristas. A gente vai recapitular isso, tá bom? Mas antes da gente então fazer um resuminho do que a gente estudou das últimas vezes, eu quero me deter primeiro entre parênteses a um assunto interessante que aparece aqui na nossa paraxá, no comentário do Rashbam. Alguém sabe quem foi o Rashbam? Rashbam foi o neto do Rashi. Então Rashi, o maior comentarista da Torá de todos os tempos, teve um neto, o Rashbam, e um neto que também foi um gigante, tá? E o Rashi, o que ele fez? O Rashi ele fez um comentário para a Torá. O neto dele também resolveu fazer um comentário para a Torá, tá bom? Então, eu também vou fazer meu perush. A pergunta é, por que o neto quer fazer em cima do avô? Que o avô já tem um baita comentário. Ele fala, tipo, tá precisando? É o quê, né? O Urash já tinha morrido? O Urash já tinha morrido, mas o Urashbam foi criado com o Urash. O Urash ensinou a Torá para o Urashbam, conversava quando era pequeno. O pai do Urashbam também é um gigante, é um dos Se ele maiores. tivesse vivo, ele não poderia fazer isso, né? Talvez. Não sei dizer, mas tudo bem. Mas o pai do Urashbam e o Urashbam era um dos maiores da geração, né? Do Baleia Tosfot, tipo, eram gigantes, tá? O Urashbam é um dos 3 maiores, junto com o Rabbeinu Tam e tal, um dos maiores alunos do Urash, importante. Não só no assunto da expressão da Torá, também na Lacha, na Gemara e por aí vai. Tá? Então é um gigante e ele escreveu. E aqui é interessante que no nosso capítulo 37, Passuco 2, ele resolve falar um pouco sobre isso. Vamos ver o que o Rashbam ele fala. Que a gente vai citar sobre o que é o pshat da Torá. A gente sabe que a Torá é pardes, né? Que é a primeira letra de 4 coisas, que é pardes, pshat, remez, drash e sod. As 4 formas de você interpretar a Torá. A gente segue muito pelo pshat aqui na nossa aula, né? Mas tem várias formas. Ou seja, o pshat é o literal. A gente já estudou qual a diferença de que é um pasuk, a mashmaut do pasuk e qual é o pshat do pasuk. São 2 coisas do versículo. São 2 coisas diferentes. A mashmaut do pasuk, ou seja, o mashmaut em português, como eu vou traduzir isso, o significado do versículo é quando você bate o olho, ele é o versículo, o que ele significa? Ou seja, isso é o que parece o versículo. O pshat não é o que parece o versículo. O pshat a gente traduz como literal, né? Mas o pshat não é o literal, o que parece, sim o que ele de fato representa, o que de fato significa. Se você fosse versado em toda a Torá, soubesse todas as palavras, exatamente o que de fato Deus quis dizer com aquele versículo de forma verdadeira. Esse é o pshat. E aí tem depois o drash, calma aí, o remez é as alusões que saem desse versículo, ou seja, não é o que ele de fato diz, mas o que outros assuntos que ele aborda e alude, né? Depois o drash seria o que você pode aprender desse versículo comparando com outros versículos que possuem as mesmas palavras, aí você pode pegar o significado dos dois, ou seja, usando formas interpretativas da Torá, não vou entrar aqui, que é muito o que a Gemara vai fazer, né? A Torá oral faz um uso muito drash, e o sod é o segredo oculto que tem dentro de cada versículo, sim? E tem quem diga que depois tem um novo ciclo, né? Que depois que você entende o sod, aí tem o pshat, o pshat do sod, tipo, cada um tem o pshat do remez, o pshat do rash, e por aí vai. Isso, e tem muitos caminhos que falam que depois só quando você chega no sod, de fato você consegue entender qual é o pshat. Então no final dá uma volta, né? Ou seja, é infinito. Várias formas de aprofundar. Então a gente estudo pshat, porque o Rashi, quando no segundo ou terceiro comentário dele em Bereshit, ele fala: eu não vim aqui a não ser falar o pshutosh da Torá, só vim explicar o pshat da Torá, só o que é literal da Torá. Porém, a gente vê que ele usa várias vezes o drash. Ele fala: os sábios aprenderam no midrash, que usa o drash, é a alusão aqui. E a gente já explicou logo no próprio versículo, no próprio comentário, ele fala: eu só vim explicar o pshat, que é esse. Mas os sábios fizeram um drash, fizeram uma alusão, aí começa a explicar outra coisa. E a gente explicou que toda vez que o Rashi ele ocorre a um midrash, é porque ele entendeu que para entender o pshat não foi o suficiente o que ele disse, e ele precisa recorrer a algum ensinamento dos sábios,
para juntar na explicação dele para você realmente ter o cenário geral, literal, do que cada versículo quer dizer. E sobre isso, o Rashbam, a gente vai entender que o comentário dele é o mais chato possível, é o mais literal possível, o Rashbam. E aqui ele vai explicar, ele Todot Yaakov, no versículo 2, ele fala o seguinte, Yaskilo ve'avinu ohavei sechel, ou seja, Yaskilo, pensem e entendam aqueles que amam o intelecto, ou seja, gostam de pensar, Mashelimdu uraboten. O que nossos sábios ensinaram? Eles ensinaram no Tratado de Shabbat 63a que En Mikra Yotzei Midei Pshuto, ou seja, está escrito na Gemara que um versículo da Torá não tem como sair do seu literal, ou seja, você não pode tirar do literal e extrapolar ele para ensinar outras coisas. Eu sei que o literal é esse, mas vamos falar essa outra coisa? Não, e sabe falar na Gemara, que é a Torá oral, tipo, não dá para tirar o versículo do literal. Afki e cara shel Torah bale lamdainu veolideinu beremizat apshat hagadot vealachot veadinim. É o seguinte, mesmo que o principal, a base da Torá, ela vem ensinar a gente o quê? O Leoden, ele vem ensinar a gente, fazer a gente saber através de alusões e do pshat, mas as agadot, ou seja, ele vem ensinar os contos, as histórias, né? Vealachot e as leis e os denim, e quais são as formas de julgar, ou seja, quais são as leis da Torá. Ou seja, a Torá vem contar as histórias que tem por trás e as leis. E isso não é o pshat que faz. O literal do versículo não. Quem vai fazer isso é o Remez e o Drash. Ou seja, o principal da Torá, vai dizer ele, é realmente o que você aprende com o Drash e o que você aprende com um Remez da Torá. Porque assim você vai conseguir fazer as correlações e aprender as leis e como se portar na sua vida. E não somente saber a história que a Torá está contando. Então ele fala assim, mesmo que esse é o principal, Aledei Arichuta Lashon, Aledei Shiloshim Shtaimidot, Shel Rabi Eliezer, Benosh Rabi Yosef Glili, que a gente faz esses estudos através de 32 formas de interpretar a Torá, não vem ao caso agora, Vi Aledei Shlosh Eser Midot Shel Rabi Ishmael e outras 13 coisas do Rabi Ishmael, que é a forma de interpretar a Torá. Ele fala o seguinte, beleza, então o que a gente tem aqui? Que o principal da Torá é o que a gente aprende com Drash e com Ramez, que são as leis, basicamente. Porém, os sábios falam na Gemara que você não pode tirar nenhum versículo do seu pshat, do seu literal. V'arishonim mitoch hachasedutam niasku lintot acharei adrashot she'emikra. Os primeiros comentaristas, os sábios da antiguidade, ele falando, mais ou menos vivendo no século 12, vamos dizer assim, 11, 12, falam os primeiros, ou seja, aqueles antes, os primeiros sábios, eles, portanto, pelo tamanho da hassedut, da bondade deles e quando eles queriam se conectar a Deus, entender a Torá, eles se ocuparam em conseguir extrair várias drashot, vários comentários da Torá. Ou seja, daqui a gente pode aprender isso, que são coisas de sabedoria muito importantes. O mitor kaló urgilo beomek pshosh mikra, mas por causa disso eles não se acostumaram a entrar na profundidade do literal do texto. Ou seja, eles se ocuparam muito mais em pegar o que é o principal, ou seja, tentar o que a gente aprende para a nossa vida, quais são as leis a seguir, mas eles não se ocuparam em entender o que o texto de fato quer fazer. Que a Gemara fala, nunca você pode tirar o literal do texto. Lefi shamru chachamim, porque os sábios falaram em Brachot 28b, Al tarbu benechem beigayon, vegam amru. Os sábios falaram, não se estenda muito em ficar pela lógica tentando entender as coisas. Ou seja, vê o que quer dizer mesmo. Vegam amru, também falaram ao sebe mikra me dá, vem não me dá, ao seke betalmud, cadê onde continua o comentário, o segundo? Deve ser aqui? En lecha me dá gadol mizor. Vocês falam o seguinte, a pessoa que se ocupa com o texto literal, pode ser que ele vai aprender uma coisa ou não vai aprender, mas aquele que aprende com Talmud, com certeza vai aprender, tá? Um bitor calor gulo colocar para chutar o semiclar. Então por isso que os sábios, os maiores, eles não se acostumaram muito e não fizeram muitos escritos sobre o pshat. Então ficou defasado, isso que ele quer dizer. O pshat da Torá ficou defasado. O que é, como falar em Masach Shabbat, Evena Bartim no Israel, tá bom, vamos pular, Velo Avedana Den Mikra, eu me dei pshutó, Vegam Rabben. Então ele vai começar assim. Vegam Rabben no Shlomo havia Imi. Então ele fala assim, e também o Rabino Shlomo, o pai da minha mãe, quem é esse? Urashi. Também Urashi, vai começar a falar do próprio avô. Do Urashi. Meir inei golá sheperesh a Torá nevim ktuvim. Ele iluminou os olhos dos judeus do exílio
explicando a Torá, os profetas e as escrituras, o Tanakh, né? Venatan lev lefaresh p'toshim krav. E ele se preocupou em explicar o pshat da Torá. Então o meu avô foi o revolucionário, que ele pegou a Torá e falou, vamos explicar agora o que realmente ela quer dizer pelo literal. Ou seja, concordando que o objetivo do avô era o literal, o pshat, como o próprio Rashi comenta no início. Viafani Shmuel ben Rabi Meir. Então ele fala assim, e mesmo eu, então eu também, o Rabi Shmuel, que é o nome dele, filho do Rabi Meir, Hatano, Zecher Tzadik Levracha, Nitvakati imo lefanav. Eu, quando estava com ele estudando, quando eu era pequeno, ele era vivo, eu discuti com ele, a gente discutiu o Torá, tipo, né? Fizemos não de discutir de briga, a gente estudou junto, né? E no meio dessa discussão, Veodali Sheilu Hayalo, Panai Hayatzarir Lasot Perushima Herim Lefia Pshutot Mitrachadeshim Bechol Yom. E aqui é o que ele vai trazer de. Ele falou assim, e ele me concordou comigo na discussão, né? Que se ele tivesse tempo, quando ele discutiu, ou seja, ele já tinha escrito as coisas, se ele tivesse tempo, ele precisaria fazer outras explicações da Torá através do pshat, através do literal, porque o literal se renova a cada dia. Ou seja, bomba aqui, né? Ou seja, o Rashi, naquela época, o Rashi falando, eu escrevi o pshat, mas se eu tivesse tempo, eu deveria ter escrito várias outras vezes o pshat, porque a todo dia o literal da Torá vai se renovando. Como assim se renova o literal? Não é um negócio que é já feito. Ou seja, quer dizer que ele pode entender que ele não sabia tudo, aí depois ele vai entendendo melhor, mas já escrevi, já está famoso, e agora? Vou fazer, saiu a segunda edição, não dá tempo também. Vamos ver quantas páginas tem do comentário do Rashi, também explicou todo o Talmud. Mas é interessante, então aqui vai ver então porque o neto dele quis escrever, ele falou, meu avô queria e não teve tempo, então eu vou fazer. Já duas gerações depois, talvez, para mim eu já recebi coisas que meu avô não sabia. Então vamos entender o que os primeiros sábios eles explicaram. Ele Toldot Yaakov. Aí ele vai explicar sobre o passo, tá? Então aqui no ponto aqui. Então a gente tem que entender isso, que o pshat ele se renova a cada dia. É o que o Rashbam fala em nome do Rashi, né? E por isso ele escreve. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, porque a gente sabe que a Gemara fala em Masachet Yomá, que na época do templo existiram muitos profetas no povo judeu, certo? Quantos profetas? 1.200.000 profetas no povo judeu. Na época, então, vamos arredondar para 400 anos. Dividir 1.200.000 por 400 dá... Quem vai fazer a conta aí? Dá bastante. 3.000, é isso? 3.000. 3.000, 30.000, 300.000, 3.000. Isso quer dizer, então, que a gente vai dizer por ano tinham 3.000 profetas. Se uma geração tem 30 anos, a gente vai dizer que por geração tinha 90.000 profetas. 90.000 profetas. Imagina que em Israel tem 90.000 profetas. Não é algo tão raro ter profeta. É como se fosse que em cada sinagoga o rabino era o profeta. Ou seja, aqui na nossa sinagoga tem uns 5, pelo menos. 3.000 profetas por ano é a média. A gente fez estatística aqui, o censo Ilan-Igrik, né? Então, por geração, tinha 90.000, tinha o ancião, tinha o novo profeta. Então, na sinagoga, tem uns 5, 10 profetas na sinagoga. Isso quer dizer que se eu quero falar com Deus, eu procuro um profeta meu vizinho aqui e falo com Deus, né? Não é algo tão raro assim. E a gente vê que de todos esses profetas, só alguns entraram no cânon aqui da Torá. Nos 24 livros, né, compostos pela Torá, Ketuvim, Nevim e Ketuvim, sendo que a Torá é o primeiro livro de Moshe, então são 19 livros, né, com alguns profetas só. 50 profetas, no máximo, né, mais ou menos, vamos dizer assim, 50 profetas, por falar redondamente assim, por alto, né, não que são exatamente 50 profetas de 1.200.000, porque de 1.200.000 só 50 foram escolhidos para trazer mensagens para a gente. Então a gente tem que entender que, quando a gente estuda a Torá, a gente não está vendo a mensagem de um profeta. A gente está vendo a mensagem de um profeta que foi escolhido
para entrar aqui, e de um profeta escolhido, tem muitas profecias, e só algumas entraram no livro, vamos dizer, dos profetas, né? Vamos dizer assim. Aqui a gente nem está falando que esse simplesmente é Moshe Rabbeinu, né? Mais ainda, né? De acordo com Maimônides em Moreno Vurim, no Guia dos Perplexos, ele fala que a gente só chama Moshe de profeta porque falta palavra no nosso vocabulário, porque Moshe não era profeta, e sim algo muito superior. Não tem palavra, a gente chama que Moshe também é profeta, mas Moshe é Rabbeinu, ele é o rabino, ele é o mestre de todos os profetas, né? Tanto que nos 13 princípios de fé judaicas, tem 2 princípios diretamente ligados à profecia, e uma que a gente acredita que a profecia de Moshe é verdadeira, e outra que a profecia dos profetas são verdadeiras, porque são 2 coisas diferentes. Então são 2 crenças diferentes, mas não é o assunto de hoje. Então, quer dizer o seguinte, então os sábios vão dizer que qual é o critério para uma profecia ser canonizada, ou seja, entrar no Tanar, ou para não entrar, de todas as profecias que existiam. Então, são 2 critérios. Só entra numa profecia que é relevante para todo o povo judeu, para não dizer talvez a humanidade inteira, quiçá, posso dar certeza. Ou seja, para todo, uma profecia que não pode ser relevante para um ou para uma parcela, tem que ser para todo o povo judeu. E o segundo critério, para todas as gerações. Então, quando a gente está estudando a história da Torá, a gente não está estudando algo que talvez é importante para alguém, ou para aquela época, ou para alguma época. E sim, é algo que é relevante para todas as gerações. E isso inclui a gente. Isso me inclui. Inclui você, todo mundo. Ou seja, então a gente está estudando um negócio hoje que inclui a gente. E se inclui a gente, e certamente o nosso contexto de vida não é o mesmo daquela geração que a história é contada, e nem é o mesmo de quando Urashi escreveu o comentário dele, e nem quando Urasman escreveu o comentário dele, quer dizer que o literal também se renova em nossos dias. Quer dizer que, de acordo com o contexto, essa profecia também tem algo que dizer com a gente, pra gente. Então, o literal dela também se renova a nossa realidade. Então, por isso, o Urasman vai dizer, é importante escrever os comentários. Tanto que até hoje em dia tem pessoas que continuam escrevendo os comentários. Porque você podia dizer, se o Urashi foi o maior, para que eu escrever hoje? Não eu, mas estou falando dos grandes sábios de Jerusalém. Não, porque a geração precisa que escreva. Urashi, ele não escreveu um comentário que é importante para todas as épocas, igual o texto. Urashi, ele escreveu de acordo com o que era importante para a época dele. Tem coisas que talvez não sejam relevantes do Urashi. Então o Urasman falou, não, então, para mim, a época, eu preciso escrever um pouco. E hoje em dia, outras coisas. Então, é interessante, para fechar o parênteses antes da gente voltar no nosso seder, que essa é a proposta, né, da série de Shuri, aqui de Bereshit, que a gente explica de acordo com o que é importante para a nossa época, para o nosso contexto, para a nossa geração. Que certamente os conflitos e os dilemas da nossa geração não são os mesmos, tem alguns que são eternos, são universais. Todas as gerações têm conflitos relacionados às virtudes, né, como aperfeiçoar, isso sim. Mas as questões filosóficas que tem na Torá, filosofia judaica, vamos dizer assim, ou os conflitos e os dilemas que tem na nossa geração, de forma nenhuma é igual à da geração passada. Estou falando da geração passada, 30 anos atrás. Né? Como tá geração Y, agora tem millennials, né? Então, qual é o nome da palavra lá? É coisa de cringe. Sabe o que é cringe? Coisa de cringe? Então, cringe é coisa da geração passada. Os jovens de hoje em dia, que nasceu depois de 2000, falam, isso daqui é coisa que nasceu antes de 2000, esses velhos. Entendeu? Então é isso, tem perus de cringe hoje em dia. E, então, a sabedoria de um sábio do povo de Israel, na verdade, de qualquer sábio, né? Não importa. Hoje em dia, não é só saber Torá, não é só saber sabedoria, e sim você saber falar e dar as respostas, as soluções para o conflito da geração de quem está te ouvindo, do teu público, né? E os grandes, os doleiador, os sábios da geração, para o povo inteiro, ou seja, para a humanidade inteira, o que ela precisa ouvir, não somente para um público específico, ou para uma idade específica, ou para uma geração específica, ou para a geração passada, E a pessoa que acaba focando no que já passou e fica falando para as gerações passadas, no final, perde talvez o Icar, perde o principal, né? Para saber, entender, porque a Torá, no final das contas, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem uma vontade de Deus que é para agora. O que Deus quer agora da gente? E não de ontem, e não dele, de mim, hoje.
E para entender a vontade de Deus, é óbvio que está escrito na Torá. E como a gente revela a vontade de Deus hoje, entendendo o pshat, o literal da Torá, que se renova todos os dias. Tá? Então assim a gente fecha esse parênteses. Esse grande. Quase um chave, né? Mas é importante, eu acho. Faz um corte. Mentira, não faço corte. Vamos lá. Então, vamos para a aula. Isso já foi dito. A gente viu o versículo, né, na aula passada. Ele é Todot Yaakov. Vamos voltar para o início. Vaishev Yaakov beretz megurei aviv beretz Canaan. E sentou Yaakov na terra que ficava como um estrangeiro, o seu pai, na terra de Canaan. A gente já explicou algumas aulas sobre isso. E no final a gente citou o Rashi, a gente já explicou sobre isso, que o Yaakov, ele entendeu, ele achava que chegou a época da Geulah, da salvação. Eu já estive no exílio com Lavan. Já sofri bastante com Lavan, com Diná, com Esav. Pronto. Cheguei agora na casa dos meus pais. É hora de concretizar a profecia que Deus falou para o meu avô, para Abraham. Que você vai ser estrangeiro, escravizar numa terra que não é sua e depois vai voltar. Então, voltei. Estou aqui. Concretizando a segunda pergunta que Deus pergunta para o ser humano quando morre. Qual é? Tzepita Beshua? Você ansiou pela salvação? Yaakov ansiava pela salvação. Todo mundo vai ser melhor. Ele chegou em Israel com os filhos dele. Falou, ganhou o nome Israel. Ele se revelou como Israel. Yaakov virou Israel. Ele falou, pronto. Todo o projeto de Deus de ter Israel no mundo, que foi o início dele criar o mundo, se concretizou comigo. Ele chamou. Agora tem Bnei Israel, tem os filhos. E agora a gente pode ter a Geulah e trazer Mashiach para o mundo e consertar o mundo inteiro. Ele estava certo ou não? Não. Aí fala o Midrash, que vai pular sobre ele o Rogzó Shel Yosef, o sofrimento causado por Yosef, né? Que vai ser o maior sofrimento da vida dele, incomparavelmente. E a gente viu que os filhos concordavam com Yaakov nesse ponto, achava que o objetivo agora deles como filhos era morarem na terra de Israel e formando um povo na terra de Israel, influenciar o mundo inteiro. E a gente já viu, não vou voltar muito, que Yosef discordava dos irmãos. Yosef, ele era muito mais cosmopolita nesse sentido e ele achava que não, que nossa tarefa no exílio ainda não acabou, ainda tem faíscas espirituais que a gente tem que coletar no exílio. E por isso devemos ir para o exílio para chegar na Geulah. Para influenciar, o que quer dizer ir para o exílio? Influenciar os outros povos para chegar na Geulah. Assim como o meu avô fez, Abraham, que assim que chegar na terra de Israel, ele desce para o Egito. Porque ele vai para o Egito, que é a maior potência, o melhor lugar para influenciar. Volta. Yitzhak quer sair para o Egito, Deus fala, você não, você fica. Yaakov, ele vai para Haran. Em Haran, ele chega, a primeira coisa que fala para o povo que ele encontra é Achai, vocês são meus irmãos? Vocês são irmãos? Vocês estão, e depois fala, vocês estão em paz? Ou seja, vamos ser irmãos, vamos chegar na fraternidade, vamos chegar na paz, vamos consertar como o mundo, né? E aí, ele chega na casa do sogro dele, né? O pai das esposas, o avô dos netos, o irmão da mãe, que tanto ama ele, fala, aqui eu tô seguro, aqui é meu berço, né? E aí, né, a pessoa acha que está acomodada, vida boa aqui no exílio, né? Até que ele foge de Lavan. Aí tem uma frase muito bonita, né, que diz muito para nossa geração, para quem está no exílio, que quando ele persegue, e aí o Lavan fala para o Yaakov, suas esposas são minhas filhas, seus netos são os meus netos, seus filhos são meus netos, e tudo que tu tem é meu. Que é o que a Galu, que o exílio tenta falar para o judeu. Você agora quer fugir de mim? É tudo meu. E Yaakov, entendendo que se ele ficasse a ser tudo dele, ele foge para voltar para a terra. A gente viu por causa de Yosef, quando Yosef nasce. A gente já viu uma aula sobre Moshe ben Yosef, não vou voltar aqui. E aí então Yaakov, depois de muito perrengue, chega em Israel e acha agora, pronto, cumpri. Tudo que eu sofri, pagou os 400 anos que Deus falou que ia. Cheguei com grandes posses, Deus fez salvações para eu sair, fugir de Lavan, sair, então tá pago, pronto. Yosef, ele achava que não, tá? Ele é Todot Yaakov. Yosef ben 17 shana haya roe etzon echav.
Então, essas são as gerações de Jacó. Quem são as gerações de Jacó? Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Yosef, né? Só está escrito Yosef. Por que só Yosef? A gente viu. Porque a pergunta agora é o seguinte, quando tem uma geração chamada patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Estou resumindo o que a gente viu na Zurá. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Passando de Yaakov, acabou a época dos patriarcas, agora é a época dos banim, dos filhos. Qual a diferença de um avo para um ben, de um pai, de um patriarca para um filho? Que a época dos patriarcas é a origem de um povo. Né? É assim como falou Rashi. Para os patriarcas é quando Moshe, né, para Shavairá, Moshe fala, agora eu vou aparecer para você como o nome Yudkei Vavkei e não como eu apareci para os patriarcas. Porque para os patriarcas eu fiz Aftachot. Eu fiz promessas que eu ia dar a terra de Israel, que ia ser um grande povo, mas eu não cumpri nenhuma delas. Então, o status de patriarcas é quem recebe as promessas de Deus, mas não é concretizado com ele as promessas. E o objetivo é que os filhos, que vêm de Banim, Banair, ela Bonair, né? Ou seja, não chame de filhos, assim, construtores. O Banim é quem boné, quem constrói, quem edifica. Ou seja, os filhos devem concretizar aquilo que Deus prometeu para os patriarcas. É a geração que tem que botar a mão na massa e fazer. É o que os filhos falaram, vamos chegar na Geulah. Os filhos todos achavam que era em Israel. E Yosef achava que era no exílio. Eram duas shitot, pensamentos diferentes. Bom, de como concretizar isso. Então agora são os banim. A pergunta é quem disse que agora eles são os banim? Ninguém disse. Agora a gente sabe, porque a gente já viu a história deles. Mas quando eles estavam lá, quem disse que eles estão na geração dos banim de fato? Quem disse que talvez eles ainda estão na geração dos patriarcas? E qual é a consequência prática se eles estão na toda? Porque se eles ainda estão no patriarca, quer dizer que eles ainda não vão concretizar. Mas Mashiach ainda não vem. Mais ou menos. Se eles estão no banim, eles já podem concretizar. Isso é uma. E duas, se eles estão na geração dos patriarcas, patriarca é só um. E se eles estão no banim, todos podem ser filhos. Mas se eles são patriarcas, só um vai ser patriarca e o resto, o que vai ser o resto? O resto está fora do povo de Israel. Assim como Ismael, assim como Esav. E como os 6 filhos de Torá. São da Rui. Não estão dentro do povo, porque só vai pelo patriarca. E aí o Passuk, a gente não sabe ainda o que vai dar desses filhos. E o Passuk vai, essas são as gerações de Yaakov e Yosef. Então quando o Passuk traz só Yosef, parece aqui que Yosef é o novo patriarca. Tá? E quem são os outros? Está escrito. Yosef ben Shivai Seshana Hayaroe et Echav Batzon. Ele era pastor dos irmãos. Ou seja, os outros são os irmãos do Yosef. Tem o Yosef e os irmãos do Yosef. Ou seja, os irmãos de Yosef não é filho, a Toladá de Jacó. E aqui então, os filhos, os irmãos sem ser Yosef, estão em risco. Risco de estar fora da história do projeto chamado Israel de Deus, para trazer a luz para todos os povos secundários. E Yosef parece quem tem esse mérito. E aí a pergunta é se Yosef é patriarca ou se é filho. Qual é a resposta? Que o Yosef é patriarca ou ele é filho? Ele é Shevet? Ele é uma das Shvatim ou ele é um Avo, patriarca? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Por quê? Porque do nosso ponto de vista, ele é uma tribo. Para os irmãos, ele é o patriarca. Exatamente. Porque ao mesmo tempo, ele não é um patriarca como Abraham e Yaakov. Porém, 2 das tribos são filhos dele. Então ele é um patriarca. Então ele é um patriarca de 2 tribos. Porém, em relação às 12, ele é uma Shevet. Ele é uma tribo em relação às 12. Tem. Quando Levi aparece, que tem a substituição. Quando Levi não aparece... Ou seja, ele é meio ambivalente, assim. Ou seja, tem aspectos que Yosef faz parte, como tribo, e tem momentos que Yosef é excluído como tribos e ele vira um patriarca mesmo de parte do povo de Israel. Que é Menashe Efraim, que é Shevet de Yosef, que vai virar depois uma dinastia dentro do povo de Israel, quando o povo de Israel, depois de Salomão, com Rehavam e Yerovam, vão se dividir em 2. Em Yehudá, representando, né,
o Yodá, que é a visão majoritária dos filhos, e Israel. Israel é a visão de Yosef. Né? Então, na verdade, Yosef tem razão e os filhos têm razão. Mas agora eles não sabem quem tem razão e muito menos imaginam que ambos têm razão. E logo aqui isso tem que ser decidido. Porque se ele é patriarca, se eles são filhos, ele já tem que ficar realmente em Israel e se construir como um povo, como é que os irmãos pensam. Mas se eles não são, ainda não vão construir. Então quer dizer que ainda tem lugar no exílio para influenciar os outros povos. Sim? Tem outra pergunta aqui também que vai surgir que eu ainda não trouxe, que aí é novidade, que é o seguinte: eles já são Am Israel ou eles ainda são Bnei Noah? Ou seja, o aspecto deles em relação a Deus é de como um povo dentre os 70 povos do mundo, ou eles já são um povo específico, especial, Am Segular, né, que se diz. O que muda? Muda que o Bnei Noah tem que cumprir 7 mitzvot, que Deus deu para ele, 7 preceitos. E o Am Israel é 613. Então a gente tem que cumprir 613 ou 7 preceitos. Aí você vai falar assim: a gente sabe que a Torá ainda não tinha sido dada, a gente sabe que não é obrigado a cumprir os 613 mitzvot pela maioria das opiniões. Se bem que o Ramban fala que na terra de Israel a história é um pouco diferente. Eles estavam na terra de Israel agora. Tá? Porém, a pergunta é que tem momentos que tem um embate entre a Torá de Moshe e a Torá de Bnei Noah. Porque você fala assim: tá bom, faz como judeu, você está incluído o Bnei Noah. Verdade? Não, mentira, não é. Vou dar um exemplo. O exemplo é o seguinte: Ever Minahai, por exemplo, é uma das 7 mitzvot de Bnei Noah. O que é Ever Minahai? Que a pessoa é proibida comer um membro, um órgão de um animal, enquanto esse animal ainda está vivo. Tipo, porque antigamente não tinha geladeira. Então o cara tinha uma vaca. Ele fala assim: por que eu vou matar a vaca e não vou conseguir dar conta da carne inteira da vaca? Se eu posso só cortar o que eu preciso agora. E aí eu faço uma cauterização lá e a vaca sobrevive, amanhã eu como mais. O que é algo extremamente cruel. Certo? Que é o que o povo fazia antes do dilúvio. Sendo que antes do dilúvio nem carne de animal podia comer. Quando o Noé sai do dilúvio e o porquê foi liberado, a gente já viu em outra aula sobre o Noé, não vou entrar aqui. Deus fala: pode comer agora os animais. Isso é outra aula, não vou entrar aqui para não me estender. Porém, mata o animal pelo menos. Quando os judeus recebem a Torá, Deus fala: podem comer, porém, mata sem sofrimento o animal. Através da escrita, do abate, de acordo com as leis, né, que é totalmente sem sofrimento, uma faca totalmente afinada, não vou entrar nesse mérito, tá? Beleza. Agora, o que acontece? Sobre comer a escrita, né, o abate do animal, em relação se o animal vai estar kasher ou não vai estar kasher, né, propício para o consumo judaico, de um judeu ou não. Agora, isso não tem nada a ver com a mitzvah de Ever Minachai. O Ever Minachai é se o animal está vivo ou está morto. Ou seja, pode ser que um judeu acabe transgredindo e comendo alguma coisa que não é kasher, mas também não está transgredindo o Ever Minachai, que é algo muito mais grave, vamos dizer assim. Por quê? Porque um Bnei Noah, né, alguém que não é judeu, que faz Ever Minachai, a pena é pena de morte. É grave, é gravíssimo. Então é pena de morte se comer, tá bom? Agora, o que acontece? Vamos supor que a pessoa matou, vamos supor que é uma galinha, tá bom? Ou a pessoa matou a galinha, não importa como, se foi pela degola, matou a galinha. Essa galinha, então, se você comer a galinha, é considerado Ever Minachai ou não, depois de morta. Então, aí depende o que a gente define como morto. Quando você diz que a galinha está morta, tá? De acordo com a Torá, você define que a galinha está morta se você fez a escrita. Ou seja, se você degolou direitinho a galinha, está morta. E quem já viu uma galinha sendo degolada, não a nossa geração mimada que compra tudo já embalado no supermercado, mas né, os avós, sei lá, os avós, que todo mundo já no quintal pegava a galinha e degolava, sabe que a galinha, depois de perder a cabeça, continua pulando por algum tempo. Alguém tem ideia?
30 segundos, talvez mais. Às vezes pula, sai do negócio, né? E sem cabeça, porque ainda tem adrenalina no corpo. Lembra na época de Kipur que ia matar a galinha na casa da minha avó? Só que ia lá o Jacó. Sim, e aí Eu não via, não ficava. você não ficava aqui, saia fora, mas a galinha ficava falando sem cabeça. E aí acontece o seguinte, para Bnei Noach, se o animal ainda está se movendo, mesmo depois de morto, né? Ainda é Vereminachai. Ainda é Vereminachai. Para o judeu, se você já bateu, mesmo que está mexendo, pode comer. Como assim? O cara tá batendo, tu vai comer a galinha? Não tá falando isso. É o momento que você pega o ever, o que você quer. Então vamos supor, a pessoa acabou de degolar a galinha. Logo depois ela já pega a coxinha e corta. Separa essa coxinha. Depois ela vai cozinhar e daqui 2 anos ela bota na geladeira e daqui 2 anos ela vai comer essa coxinha. Se ela comer essa coxinha que foi tirada enquanto o animal ainda estava se mexendo, para o não-judeu, é Vereminachai e é pena de morte. Para o não-judeu. Entendeu? Agora, se é para um judeu, se o abate foi feito certo, você pode pegar a coxinha aqui, comer daqui 2 anos e beleza, tá certo, não tem nenhum problema nisso. Não quero ter distribuição ainda. Sim, porque você pegou só a coxinha e congelou, depois de 2 anos, depois você cozinhou, uma semana depois você comeu, a galinha já... Mas o que determina é o momento que você pegou esse ever, essa parte do animal. Se ele está vivo ou não. E se ele está ainda distribuindo, então, para um não-judeu, quer dizer que ele está vivo. Para um judeu, quer dizer que está morto. Por quê? Qual é a diferença do judeu para o não-judeu? Porque um é para vivo e para morto. Porque como o judeu recebeu a Torá depois com Moisés, a gente diz que a gente segue a nossa vida de acordo com os valores da Torá. Então, se a Torá falou que a mitzvah é fazer a degola assim, então se a gente fez a degola assim está morto. Agora, um não-judeu que não recebeu a Torá de Moisés, a gente vai falar que ele tem que seguir a vida de acordo com a natureza. E se o animal está se mexendo ainda, não está morto. Então tá vivo. Tem sentido. É a diferença, entendeu? Então, por quê? Então quer dizer o seguinte. Então, voltando agora para essa geração dos filhos. Esses filhos são povo judeu ou são Bnei Noach? Porque é muito importante para saber se eu preciso pegar um animal depois que ele parar de se abater ou não parar de se abater, tá bom? Falar que idiota, pô, espera parar e sai de dúvida, né? E aí, então, final do versículo. Yosef ben Shivai Seshana, ou seja, tinha 17 anos, e ele via os irmãos, pastoreava os irmãos no rebanho, viu o Nar, ele era jovem, vet bnei Bilá, vet bnei Zipá nascei aviv, ele ficava junto com os filhos de Bilá e de Zipá, as esposas do seu pai, vai haver Yosef de Batam Ra'el Avihem. Yosef, ele traz uma fala ruim para o seu pai, ou seja, fala coisas que os irmãos fizeram de ruim e conta para o pai. O que o Rashi vai falar? De Batam Ra. O Rashi. Tudo que era mal ele falava. Roav Bechav. Tudo que ele via então nos irmãos de ruim, ele contava para o pai. Bnei Leah Hayam Agil Aviv, dos filhos de Leah. Sheu Orlim Ever Menachai. Primeira coisa que eles comiam Ever Menachai, uma parte de um animal enquanto vivo. Mas era essa a situação? Era a situação da galinha. Porque os outros não, só a galinha que tem isso. Depois tem que ver o que é Mezazelim Bnei Ashfachot. Porque a pergunta de se eles, depois eles desprezavam as filhas das concubinas. E a pergunta, as filhas da concubina são judeus ou não são judeus? É a mesma pergunta. Né? Vechashodim alarayot. E eles eram suspeitos de fazer Gilui Arayot, que é com mulheres que não são judias. Mas eles são judeus ou não são judeus? Ou seja, é a mesma pergunta para as 3 coisas que Yosef falava mal para o pai. E a gente vai ver que, juridicamente, vai estar certo se você for considerado judeu, e, no final das contas, e vai estar errado, nos 3 casos não vou me afundar, mas eu me aprofundei na Vereminachai aqui, para não ficar tão técnico assim, e vai estar errado se você não se considerar judeu. Isso quer dizer o seguinte, que os irmãos, eles se entendiam como já povo de Israel. Eles entendiam que a Torá já pertence a eles. E eles deviam seguir a Torá, a vida de acordo com a Torá, já que nós somos Banim.
Não somos mais patriarcas. A gente não está mais originando um povo, já somos o próprio povo. E devemos começar a construir esse povo agora. Yosef, que se considerava patriarca ainda estamos na época do patriarca, gente. Eles achavam então que a gente ainda tem que considerar com as leis que não são da Torá. Porque a gente faz parte ainda de um dos povos, de todos os povos descendentes de Noé. A gente ainda está num processo de virar Bnei Israel. E esse processo só vai se dar num futuro, quando receber a Torá o povo inteiro. Sei lá, um momento assim. Tá? Então os irmãos, sabendo disso, o que eles fazem? Eles vão provocar na frente do Yosef e falar, olha aqui essa carne que a gente pegou enquanto um animal ainda está aí se debatendo depois de morto. A gente vai comer, que eu quero mostrar para você que a gente está cumprindo a Torá, porque a Torá diz que já está morto. E você vai falar, vocês estão comendo um animal vivo, é pena de morte. Tem que contar para o meu pai para educar vocês. Entendeu a treta? E a treta que parece... ele fofocou um pouquinho. Por que os irmãos ficaram tão boladinhos com você? Mas ele fofocou algumas coisas que é pena de morte. Mas ele tinha esse conhecimento? Ele tinha esse conhecimento. Por que ele falou isso então? Que? Ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento. E por que ele falou isso então? Porque ele está falando para os pais, olha, eles estão fazendo errado, porque é pena de morte. Eles estão achando que eles são uma coisa que eles ainda não são. Porque se eu sou patriarca, eles estão fora do povo de Israel, então nem judeus eles são. Então eles estão fazendo a rata totalmente que nem é atribuída a eles. Mais ainda. Piorou ainda mais. E fala, não, a gente está dentro, nós somos judeus, nós queremos cumprir a Torá sim, e não fazemos parte dos filhos de Noé, nós somos filhos de Bnei Israel, filhos de Israel. E a gente já vai se adiantar, mesmo que a Torá não foi dada ainda a Moisés no Egito, eles não sabiam disso ainda, porque eles ainda estão vivendo antes, como deve ser feito. Porque só através da Torá a gente vai ser Or Lagoim. E assim consertar o mundo inteiro, que é o que Deus falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá você vai ser um povo grande, e de lá você vai livrar, e lá você vai influenciar e dar brahá para todas as famílias da terra, o que a gente quer fazer. A primeira a gente tem que ser um povo. Na terra de Israel, estamos na terra, chegamos na terra de Israel, chegou a Geulah, somos filhos. E você fala, não, a gente ainda não está na Geulah, a gente ainda tem que ir para o exílio, a gente ainda não é Bnei Israel, ainda não está na etapa da gente de dentro influenciar o povo de Israel através da Torá, e sim, a gente tem que influenciar os outros povos, e através dos outros povos como uma humanidade só a melhorar o mundo inteiro. Para depois a gente ser esse povo aí. Então são dois pensamentos totalmente diferentes. Yosef e os irmãos. Aparentemente, Yaakov concorda com os irmãos. Porque ele sentou na terra de Israel e falou, pronto, daqui eu não saio. E aqui que eu vai falar, por isso que vai pular sobre ele o Rogzosh Yosef, o sofrimento de Yosef. Que não é só vai acontecer alguma coisa na vida que vai tirar ele do comodismo, como vai dizer, não esqueci que é um comentário que fala isso, que ele estava tão assentado na terra dos pais, estudando Torá, e em Eretz fala, daqui eu não saio, que precisa acontecer muito grande para tirar ele e levar para o Egito. Exatamente, como for, para ele acabar descendo para o Egito. Então vai pular ele. Mas não é só o acontecimento que por Deus acabou acontecendo, não é isso? A própria visão de Yosef pulou sobre ele. Pai, não é para ficar aqui agora é para a gente contribuir para o mundo inteiro. A gente vai ficar parado, é um desperdício de potencial. Então o que vai acontecer aqui. Esse é o plano de fundo. Tá bom? Que vai acontecer. E aí a gente viu algumas características, a gente viu na aula passada, já que estava, né? Estava na última aula, a gente viu alguns comentaristas, o que eles vão falar sobre isso, que ele é jovem, 17 anos e tal. E a gente vai ver que muitos vão falar acabar com o Yosef, porque ele falava mal, ele era só um jovem, era imaturo, e não sei o que lá, e falava, né? E o Urash, o próprio Urash, né? Falou mal disso, mal daquilo, mal daquilo. E vão ter alguns que vão super defender o Yosef, né? Como o Urash é o mainstream, e o Urash ataca o Yosef, e a gente já falou lá passada, então volta lá no show passado para relembrar isso. Eu vou voltar só o
os que defendem o Yosef, para entender que existe um contraponto na história, tá? Que o principal é o Rav Abravanel. Um segundo, tá? É o Rav Abravanel, que o Rav fala o seguinte: depois que Jacó voltou para a casa do pai, ele parou de trabalhar com o rebanho, que é o que ele fez com o Lavan na vida inteira, né? Não podia nem dormir nem no inverno, no verão, ele reclama, né? Dá um chilique pro Lavan quando ele encontra, né? E se ocupou, agora fala: agora chega Israel, agora, ó, filhos, fiquem vocês no rebanho, deixa eu aqui, né? Em Hebron com meus pais, me ocupar com a parte espiritual. Agora é aquele momento que o judeu pensa a vida inteira: quando eu vou ter já meu dinheiro garantido para as próximas gerações e poder estudar a Torá tranquilo, né? E seus filhos ficaram de pastores. Hebron não era uma boa terra para pasto. Não era. O solo de Hebron é terra de cemitério. Não é boa para pasto. Por que você faz cemitério? Porque não é boa para pasto. Então aqui vai ser cemitério. Pois o solo é ruim, mas era um centro espiritual. Pois foi onde moraram Avraham e Yitzhak. Por isso está escrito: Eretz Megurei Aviv. Terra que moraram os patriarcas. Então, aqui é um centro espiritual, eu vou ficar no centro espiritual. Por isso os filhos vão para Shem pastorear depois. Ou seja, eles vão para Shem por quê? Porque Shem é uma boa terra de pasto. E não onde eles moravam. Tá? Isso é daqui a pouco. Então, pois o aluno é chamado de filho, então fala: ele é Toldot, o Toldot, essas são as gerações, a gente pode explicar, de acordo com o Rav Abravanel, o Toldot significa o estudo, o nível de estudo. Porque o aluno é considerado como filho. Assim está escrito na Guimarães, a gente aprende de Moshe e tal, que o aluno é considerado como filho. Então, esses são os filhos, ou seja, aqui foi o lugar de estudo. E quem Yaakov ensinou? Yosef. Ele Toldot Yaakov Yosef, né? Nesse centro de estudo. Por isso, então, Yosef. Por quê? Porque Yosef sempre estava com Yaakov. Os filhos iam pastorar, né? Pastorear. E o Yosef ficava com Yaakov. Então Yaakov ele passa tudo para Yosef, ou seja, o que é tudo? Olha o que o Rav Abraham fala: a influência profética, o espírito divino, ou seja, o Ruach HaKodesh, e a Kedushá, a santidade. Ou seja, Yosef é o... Tá? Todos os filhos eram completos, mas Yosef tinha uma sabedoria maior. Eu não vou me entrar aqui sobre a profecia em si, que tem uma série que eu estou fazendo no canal de profecia, tá? Mas também tem que ver o Moreno Evurim, não é algo tão simples entender o que é profecia, tá bom? Mas também tem só não vou explicar tudo, mas é o que o Rav Kuk vai explicar e escrever, que também tem a ver com o assunto se você é filho ou se você é patriarca, ou se a Torá, você é Bnei Noah ainda ou já é Bnei Israel. Também tem a ver. Porque o que acontece? O Yosef ele vai entender que a gente só tem que cumprir a Torá uma vez que Deus se revelar para o povo inteiro como todo. Quando Deus se revelar para o povo inteiro como todo, através de uma profecia coletiva, que só aconteceu uma vez na história e pelo Rambam nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer, que foi a recebimento da Torá, a partir daí a gente muda a lei, a Constituição que a gente usa, vamos dizer assim. Lembrando que isso é antes, então não dá para saber que existe Moisés e tudo mais. Os filhos, os irmãos de Yosef, achavam não, que é o seguinte: como nós temos níveis de profecia, nós podemos receber a Torá, porque a Torá é passada por profecia. Então qualquer profeta pode ter alcance da Torá, que é o caso de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então se a gente tem um alcance de profecia e nós especificamente conseguimos receber a profecia, por que não? Então a gente foi dada para a gente e a gente então especificamente pode cumprir. Então também tem a ver com a profecia. E você vai falar: não, tem que ser para o povo inteiro, porque a Torá tem que ser alguma coisa eterna para todas as gerações. E se então só o profeta daquela geração recebe aquela Torá naquela geração, a Torá vai mudar de geração para geração. E se tiver uma geração que não tem profeta e que não tem nível espiritual, não vai ter Torá? Então a Torá ela não é eterna. Como, por exemplo, quando os judeus estavam no deserto, no Egito, 40 anos de impureza, esses fazem idolatria, esses fazem idolatria. E aí, o que é assim? Né? Então a gente não pode se basear de cada geração em geração. E Yosef então pensava: não, então tem que ser uma Torá que vai ser dada em um momento para o povo inteiro todo, porque a Torá é do povo para todas as gerações. E todas as gerações vão seguir a Torá daquela geração que foi dada, ou seja, a Torá de Moisés como foi dada naquela geração. E nunca mais alterar, que é o que acontece no final, mais ou menos, tá? Mais ou menos. De forma geral, o Yosef estava certo nesse ponto.
Então nós não somos ainda Israel. É o que você vai falar. Na verdade, é mais profundo o assunto. Mas eu estava com ele, passou então tudo. Então, esses versículos vão ensinar a perfeição de Yosef, tanto intelectual como moral. Tá? Por quê? Está escrito que Yosef ele era Roé Achiv Batzon. Ele era pastor dos irmãos no rebanho. Quer dizer que ele era o líder e professor dos irmãos. Porque não está escrito que ele era Roé Tzon. Era Roé Achiv. Ele era o pastor dos irmãos no rebanho. E não o pastor do rebanho. Né? Então ele era o Roé é líder. Ele era o líder dos irmãos. Em relação ao assunto rebanho. Ou seja, ele era um professor que ensinava o que cada bezerrinho precisa quando bebe água, ou seja, ele dominava, é muito inteligente. Também nas ciências naturais, vamos dizer assim, não só na Torá. Mesmo mais novo, ele era na área, ele era o jovem, ele era o mais novo, né? Ele sabia ensinar os irmãos sobre o rebanho, né? Sabia o que cada um precisava, mesmo que ele não era pastor, porque ele ficava com Yaakov estudando. Então, como se fosse que ele é tipo professor de faculdade pública, né? Que nunca trabalhou, mas ensina todo mundo como trabalhar. É mais ou menos fazer a pesquisa, né? Com Yaakov, né? Então é dos irmãos. Também ele não vai ensinar que ele não era orgulhoso, porque ele era jovem e ele servia aos outros irmãos, mesmo sendo mais inteligente que eles. Os filhos de Bilá e de Zilpá, os irmãos mais, vamos dizer, deixados de lado, né? Pelos filhos de Leá, né? E além disso, ele servia também os maiores, os filhos de Leá. Ou seja, ele servia todo mundo. E nunca desprezou a honra de nenhum deles. Os considerava como iguais. Mesmo ficando sempre com Yaakov, sabendo, ensinando eles, todo mundo é igual. E aí, o que ele fala mal? Porque ele queria que os irmãos também tivessem as características perfeitas. Ele queria que os irmãos fossem totalmente bons. Que eles tinham esse potencial e ele queria o bem dos irmãos. Né? Então, contava ao pai tudo que ele via que precisava consertar. Pai, ouvi dizer que isso. Tá? E como ficava na cidade com o pai e não lá com os irmãos, então como ele sabia que os irmãos faziam que precisava consertar se não vivia com os irmãos, quando alguém da cidade ouvia alguém da cidade falando a respeito dos irmãos, aí ele contava, está escrito El Avihem, ele contava para o seu pai, ou seja, só para o seu pai. Ele não comentava com as pessoas, os irmãos. Ele ia só para o pai e falava, pai, olha, estão comentando isso dos filhos, estão fazendo isso, aquilo. E não fofocava na rua. Para o pai, todo o objetivo ele tinha um toalete. Para o pai, corrigir. Para o bem dos irmãos. Porque ele amava, e quem ama, né? Admoesta, né? É certo essa palavra? Adverte, né? Mas por não ser verdade, o que ele ouviu e contou para o pai algo que não era verdade, né? Ele é considerado como culpado e vai ter uma punição em relação a ele. É a opinião do Rav Abravanel. Debatar. Então, está escrito que ele conta para o pai, Dibatam Ra'ay Elavehem. Dibatam Ra. O que é Dibatam? A fala deles, dos irmãos. Ra, ruim. Porque a gente lê como ele conta uma fala ruim para o pai. Ele fez a fala ruim. Mas a princípio ele conta para o pai a fala ruim deles. Não está dizendo que ele falou algo ruim para o pai. E sim, ele contou para o pai algo que eles falaram de ruim. De acordo com a explicação do Rav Abravanel, né? Então, ou seja, via que eles falavam coisas ruins e ele contou para eles, precisam ser corrigidos. Porque Yosef falava, os irmãos se empenhavam em consertá-los, corrigi-los, né, através do pai, e não ele próprio, como, gente, eu vou te ensinar, eu sou jovem, meu pai que tem que ensinar eles. Não como um líder malvado, e sim ele amava a perfeição e odiava o defeito. Por isso, Todot Yaakov Yosef, pois a perfeição de Yosef se assemelhava de Yaakov. Ou seja, o Rav Abravanel vai levantar o Yosef até as alturas, né? O Malbim fala parecido, vem mostrar que todos eram tzadikim. E todo mundo que estava fazendo era tudo Lechem Shammai, tudo para Deus, nada com interesse, por ódio, vingança, nada disso. E os irmãos acabaram achando que era uma mitzvah matar, uma ordem divina matar o Yosef. Acharam errado, claro. E aí fala igual o Rav Abravanel, né? Tá. E de Batan Arai Lavichem é que Yosef queria fazer, na verdade, que um irmão falava mal do outro irmão. Ou seja, os filhos de Bilá e Zilpá falavam mal dos filhos de Leá. Os filhos de Leá falavam mal dos filhos de Leá. E Yosef, sabendo disso, contou para o pai para corrigir essa confusão na família. Então a gente vê aqui que Yosef era um jovem líder
que ele segue sempre ele lidera os menores, ou seja, ele ficava com a Bilá, com os Zipá, ou seja, com os rejeitados, e o objetivo era melhorar todo mundo, né? E por isso, então, ele vai receber uma roupa específica do pai, né? Ele vai receber uma roupa específica, que é o que vai continuar, a gente já terminando a aula de hoje, mas só mais um pouquinho. Vê Israel, Ahav et Yosef, Mikol Banav, e Israel amou Yosef mais que todos os filhos, que Ben Zekunim Ulo, que ele era o filho de sua velhice, Ve'asalok Tonu Passim, fez para ele uma roupa especial, vamos dizer assim, né? A gente vai ver isso melhor ano que vem, só quero pegar um ponto para a gente conectar essa aula que a gente viu, que o que é Ben Zekunim Ulo, que Yosef era o filho de sua velhice, né? O Rashi vai dar 3 opiniões. Que ele nasceu na sua velhice, ou seja, ele era um filho mais novo, né? O Únkelos, ele vai trazer Únkelos. Bar Hakim Ulek, Zekunim é de sábio, ou seja, era o filho inteligente, que é como a gente já falou. E por ser mais inteligente, olha o que o Únkelos vai falar. Tudo que ele aprendeu de Shem e Ever, que a gente sabe que estudou 14 anos na Shivá de Shem e Ever quando ele foge de Esav, da casa dos pais, ele fica 14 anos. Tudo que ele aprendeu lá, ele passa para Yosef. E outra coisa, que parecia fisicamente a face de Yosef com de Yaakov. Então, 3 coisas. Nasceu filho mais novo, vamos dizer assim, que era muito inteligente, então Yaakov passa tudo que ele aprendeu com Shem e Ever para Yosef. E que era parecido com Yaakov. E é muito interessante, porque corrobora tudo que a gente falou nessa aula. Porque Yaakov ensinou a Torá para todos os filhos, sem sombra de dúvida, certo? A Torá tem várias partes. Uma parte da Torá é a Torá de Shem e Ever. E essa parte da Torá ele só passou para Yosef, de acordo com o Rashi aqui, porque ele era muito inteligente. Qual a diferença? O que é a Torá de Shem e Ever em comparação ao resto da Torá que ele passou para todo mundo? Exatamente. É a Torá que não é de Am Israel, é a Torá de Bnei Noah. É a Torá que já existia muito antes de ter Avraham. Né? Bnei Noah, porque o filho de Noah literal é o Shem, o maior dos filhos. Né? E o Ever, a origem de todo, né? O Eber, Ivri, do povo hebreu que vai vir depois Avraham, né? Avô de Avraham. Avô ou bisavô, não lembro. Então quer dizer o seguinte, que a Torá de Bnei Noah, só Yosef aprendeu. E o resto da Torá, que é para o povo de Israel, os outros filhos aprenderam. Então faz sentido o Yosef entender que a gente ainda não é Am Israel, que essa Torá é relevante, e os filhos não, que não estudaram essa Torá. E 2, que como Bnei Noah nós devemos influenciar todos os povos como mais um povo, e não como um povo específico, que aqui a gente vai influenciar todo mundo, ou seja, devemos ir para o exílio. Não tem algo específico, né? Então vai ser a diferença de Yosef para os irmãos, exatamente aqui o Rashi aludindo exatamente esse ponto. O Rashi não pegou do nada, e sim de Bereshit Rabbah, do Midrash. Tá? Que existe uma parte da Torá, que é a Torá que é a mesma Torá para toda a humanidade, ou seja, é a parte universal da Torá, humanitária da Torá, né? Que não é só para um, e sim para todo. Tem quem diga que são os segredos da Torá, que acaba lá. Tem quem diga também alguns comentaristas, né? Que é o segredo da Torá. Isso foi dado para você, porque ele é muito inteligente, ele ia conseguir, então, entender como, então, usar essa Torá em prol do mundo inteiro. E os irmãos receberam a Torá do povo de Israel, que tem muito, talvez, mais santidade, mas é mais específica, né? E aí a Torá do mundo inteiro é o que Yosef achou que tinha que fazer. No final a gente vai ver que Yosef vai influenciar o mundo inteiro, no Egito. Também em questões religiosas. Isso é o final de Bereshit, que vai mandar todo mundo fazer Brit Milá. Né? Tem que fala que o povo vai reclamar, fala, ele tá mandando a gente... Aí falou, tudo que você falar, tu faz. E aí o Rashi lá, que ele mandou todo mundo fazer Brit Milá. Então daqui só dando uma... aquele cena pós-créditos, né? Que lá no final, Yosef tem um plano muito maior do que a gente pensa. Não é só sustentar com pão o mundo inteiro, né? Como está escrito, vejam, dias virão e o povo vai ter fome. Não fome de pão e não sede de água, mas da palavra de Deus. Yosef tem um plano. Esse plano não é só sustentar o mundo inteiro com pão e água, mas com a palavra de Deus.
Yosef vai até o final tentar fazer isso. Será que vai dar certo? Será que não? São cenas para o próximo episódio.